Rogério Correia rebate a deputada bolsonarista e levanta uma discussão que vai muito além de uma simples disputa política. Ele questiona por que estão tentando transformar o filho de Luiz Inácio Lula da Silva em alvo de escândalo, enquanto outras denúncias envolvendo aliados do bolsonarismo parecem simplesmente não avançar. A fala dele levanta uma pergunta direta: estamos diante de uma investigação séria ou de mais uma cortina de fumaça na política brasileira? Reparem nos parlamentares que irão votar para blindar Roberta Luxinger / melhor amiga do Lulinha. A Roberta e o Lulinha estão na mesma história. Essa história que o único perdedor é o povo brasileiro. Obrigada, presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra para defender o deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Veja bem, o segredo do Lulinha foi quebrado... Quase que eu lhe chamo de Marcel Van Hatten aqui, desculpe. Nada, presidente. Perdão, o que O segredo do Lulinha foi quebrado e isto, posteriormente, a ele próprio dizer que não havia necessidade, que ele mesmo entregaria o seu sigilo fiscal. Posteriormente foi vazado. Segundo consta, a própria Globo reconhece que o vazamento se deu através de fontes da Polícia Federal. Não foi da CPMI, porque aqui nós não temos o sigilo. E o que se encontrou no sigilo de Lulinha? Absolutamente nada que tivesse relação com a CPMI e absolutamente nada de errado. Nada em relação à careca do INSS, nada em relação a Zetel, nada em relação ao Vorcado, não tinha absolutamente nada. O sigilo quebrado e vazado do Lulinha. Portanto, isso serviu apenas de cortina de fumaça para que o bloco bolsonarista não quisesse fazer as investigações sérias do que aconteceu no banco Bolsomaster, que é o master dos bolsonaristas, é o banco dos bolsonaristas. Portanto, do Lulinha não tem nada a ver com este assunto. E também da Roberta não tem nada a ver com o assunto do INSS. É outra cortina de fumaça. E é por isso que nós estamos votando contra, para que a CPMI, presidente, ela tenha um rumo real de investigação. E não fictício, não de cortina de fumaça. Eu vou dar algumas pistas que nós precisávamos de investigar e que estão sendo blindadas. Por exemplo, pastor Zetel. Nós vimos agora que se intensificou a relação de Zetel com Vorcaro do ponto de vista dele ser o financiador, ou melhor, a pessoa que fazia tudo economicamente em nome do próprio Vorcaro. O Zetel nós não votamos nenhuma vez a quebra de sigilo. Estava para quinta-feira passada, a reunião pela doença que adquiriu naquele dia o mal-estar do deputado Alfredo Gaspar, ela foi, sim, que o deputado Alfredo Gaspar teve um mal-estar, foi ela desmarcada. E nós não votamos e não veio a votação novamente. Então, se há alguma blindagem, essa blindagem se diz respeito a Zetel. E ele está bem encrencado. Fiz um levantamento sobre a igreja da Lagoinha que ele construiu, parece que foi dinheiro dele, portanto dinheiro do Master, lá na igreja Belvedere, Lagoinha do Belvedere, é impressionante, é muito dinheiro. Sim. Nós precisamos saber, ninguém tem interesse em saber que lavagem de dinheiro foi feita, e se foi. Então o Zetel está sendo blindado. Nenhuma vez aqui foi aprovado um requerimento para quebra do seu sigilo, e eu não vi os bolsonaristas reclamarem, pelo contrário, ficam caladinhos. A CM Neto agora, 3,6 milhões que ele deu, agora a CM Neto, outro bolsonarista, 3,6 milhões, Pimenta, que o ACM Neto conseguiu, diz ele, que prestando assessoria, consultoria, 3,6 milhões. Tem até um requerimento do deputado Senhores, silêncio, por favor. Convocando o ACM Neto e vendo a quebra de sigilo dessa empresa dele. Outro que está sendo blindado, deputado Nicolas, ganhou um avião para fazer a campanha no segundo turno, um avião emprestado do Vorcaro, para fazer campanha no segundo turno. Todo mundo viu isso. E depois andou com o André Valadão também neste avião. Por que nós não vamos fiscalizar o porquê e como que esse dinheiro chegou para Nicolas fazer essa viagem? Que se quiser mais, tem o Ibanez, o filho agora, 10 milhões, que também conseguiu adquirir uma casa nesse valor. Tudo pelo Banco Master, olha, todos bolsonaristas. E nós temos ainda, importante, com certeza, o Ibanez é bolsonarista. Por gentileza, só um instantinho. Nós vamos ouvir o parlamentar, por favor. Mais um minuto para o deputado Rogério Correia, por gentileza. Obrigado, presidente. Estou falando com calma, mas estou botando fatos. Ibanez fez campanha para o Bolsonaro. Assim como fez campanha para o Bolsonaro, também o Zetel, que eu esqueci de dizer, deu 5 milhões, hein? 3 milhões na conta do Bolsonaro, segundo falou o próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.
e 2 milhões para o Tarcísio de Freitas, também bolsonarista. Então veja bem, o Banco Master é um banco bolsonarista, é um banco dos bolsonaristas, é o Bolsomaster. É isso que nós precisamos de investigar. E a cortina de fumaça é o Lulinha, o irmão do Lula, o filho do Lula. Aliás, o filho do Lula teve um iPad dele uma vez que foi tomado, até hoje eu não sei se devolveram. Tudo perseguição. Isso não deve ser considerado uma CPMI, por isso a gente vota contra, para não ter cortina de fumaça. A fala do deputado Rogério Correia nesse trecho da CPI é bem direta e toca num ponto que muita gente percebe na política brasileira. Quando uma investigação começa a chegar perto de certos interesses, aparece imediatamente uma narrativa paralela para desviar o foco. Ele lembra que o sigilo do Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi quebrado e acabou vazado. E o resultado, segundo o próprio debate dentro da comissão, foi simples. Não apareceu absolutamente nada que tivesse relação com as investigações da CPI. Ou seja, criaram todo um barulho político em cima de algo que, na prática, não trouxe nenhuma prova de irregularidade. E é aí que Rogério Correia levanta o ponto central. Enquanto se insiste em explorar esse assunto, outras linhas de investigação muito mais concretas parecem simplesmente não avançar. Ele cita, por exemplo, suspeitas envolvendo financiamento político, relações com o Banco Master, além de ligações com figuras importantes do campo bolsonarista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, requerimentos para investigar certas pessoas simplesmente não são aprovados, sigilos não são quebrados e depoimentos não são convocados. E isso levanta uma suspeita legítima. Por que algumas investigações avançam com tanta velocidade, enquanto outras parecem travadas? Essa crítica que Rogério Correia faz aponta para um problema estrutural da política brasileira: a investigação seletiva. Quando a política vira palco de disputa narrativa, o risco é enorme de se transformar comissão parlamentar em espetáculo, em vez de instrumento real de fiscalização. E o mais preocupante é que isso não é novo. Nos últimos anos, vimos muitas vezes acusações sendo amplificadas antes mesmo de qualquer prova concreta aparecer. A estratégia é simples. Cria-se a suspeita, espalha-se o escândalo, e mesmo que depois nada seja comprovado, a imagem já foi desgastada. Por isso, a fala de Rogério Correia levanta uma reflexão importante. Investigação séria não pode ter lado. Se existem suspeitas envolvendo qualquer grupo político, seja aliado de Lula, seja aliado de Bolsonaro, a obrigação do Congresso é investigar tudo com o mesmo rigor. Porque quando a política vira disputa de cortina de fumaça, quem paga a conta no final é sempre o mesmo: o povo brasileiro.